O coração de Eduardo batia descompassado enquanto seu carro de luxo deslizava pelas ruas da cidade, em direção a um destino que poderia mudar sua vida para sempre. O prédio de Isabela erguia-se diante dele, simples mas acolhedor, um mundo à parte dos hotéis suntuosos e escritórios imponentes que povoavam sua rotina. Estacionando o carro, Eduardo sentiu suas mãos tremerem levemente ao desligar o motor. O silêncio da noite o envolveu, quebrado apenas pelo som distante do trânsito e pelas batidas frenéticas de seu próprio coração. Por alguns minutos, ficou ali, imóvel, reunindo coragem para o que estava prestes a fazer. Fechando os olhos, Eduardo deixou sua mente vagar para os eventos turbulentos daquela manhã. A discussão com Vanessa ecoava em sua memória, cada palavra carregada de emoção e finalidade. Acabou, Vanessa, ele havia dito, sua voz firme apesar do turbilhão interno. Não podemos continuar vivendo uma mentira. O rosto de Vanessa, uma mistura de choque e fúria, piscava em sua mente como um alerta. É por causa dela, não é? Daquela recepcionista? Eduardo suspirou profundamente, voltando ao presente. Abriu os olhos, focando no prédio à sua frente. Isabela estava lá, tão perto e ainda assim parecendo inalcançável. Com uma respiração profunda para acalmar seus nervos em frangalhos, ele finalmente saiu do veículo. Cada passo em direção à entrada do prédio ecoava na rua silenciosa, como se anunciasse sua chegada para o mundo inteiro. Seu coração martelava no peito, uma mistura vertiginosa de medo e excitação correndo por suas veias. Ao chegar ao interfone, Eduardo hesitou. Seus dedos pairaram sobre os botões por um momento, como se tocá-los pudesse desencadear uma reação em cadeia irreversível. Finalmente, com um movimento decidido, ele pressionou o número do apartamento de Isabela. O som da chamada do interfone cortou o silêncio da noite como um grito. Eduardo aguardou, cada segundo uma eternidade, até que a voz de Isabela, surpresa e um pouco apreensiva, chegou aos seus ouvidos. Alô? Quem é? Eduardo sentiu a garganta apertar, as palavras lutando para sair. Isabela. Sua voz saiu rouca, quase um sussurro. É o Eduardo. Aquelas 3 palavras carregavam o peso de 1000 confissões não ditas. Um silêncio se seguiu, tão longo que Eduardo temeu que ela tivesse desligado. Finalmente, a voz dela voltou, agora com uma nota de confusão e algo mais, expectativa, talvez? Eduardo? O que você está fazendo aqui? Eu preciso falar com você, ele respondeu, sua voz traindo toda a emoção que tentava conter. Por favor, Isabela. É importante. Houve outro momento de silêncio, e Eduardo podia praticamente sentir a hesitação de Isabela. O ar ao seu redor parecia carregado de eletricidade, como se o próprio universo aguardasse a decisão dela. Finalmente, o som do portão se destrancando quebrou a tensão. Eduardo entrou, seu coração agora uma bateria descontrolada em seu peito. Subindo as escadas, ele ensaiou mentalmente o que diria, mas todas as palavras pareciam inadequadas, insuficientes para expressar a tempestade de emoções que o consumia. Chegando ao 3º andar, Eduardo caminhou até a porta 302. Parou por um momento, respirando fundo para se acalmar. Então, com uma determinação renovada, ele bateu suavemente na porta. O som das batidas ecoou pelo corredor, e Eduardo prendeu a respiração, aguardando o momento que mudaria sua vida para sempre. O som de passos suaves do outro lado da porta fez o coração de Eduardo saltar. Quando a porta finalmente se abriu, revelando Isabela, ele sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Isabela estava vestida de forma casual, uma camiseta e calça de moletom que contrastavam drasticamente com seu uniforme profissional do hotel. Seus cabelos, normalmente presos em um coque elegante, caíam em ondas suaves sobre seus ombros. A visão dela assim, tão natural e vulnerável, atingiu Eduardo com a força de um relâmpago. Senhor Eduardo? A voz de Isabela era um sussurro incrédulo, seus olhos arregalados de surpresa. Eduardo engoliu em seco, subitamente consciente da loucura de sua ação. Isabela, Ele começou, sua voz rouca de emoção. Eu precisava te ver. Conversar com você. Eu não podia deixar as coisas como estavam.
Isabela hesitou, seus olhos percorrendo o corredor vazio antes de voltar para Eduardo. A cautela em seu olhar era evidente, mas havia algo mais ali também. Uma faísca de curiosidade, talvez até um desejo relutante que fez o coração de Eduardo acelerar ainda mais. Como você conseguiu meu endereço? Ela perguntou, sua voz uma mistura de apreensão e algo que soava quase como esperança. Eduardo sentiu o peso da culpa se assentar em seu estômago. Eu peguei no sistema do hotel, ele admitiu, a vergonha evidente em sua voz. Sei que não deveria, mas eu precisava falar com você. Precisava explicar. Isabela suspirou, uma mistura de irritação e algo mais em seus olhos, algo que fez o coração de Eduardo saltar uma batida. Após um momento de hesitação que pareceu durar uma eternidade, ela abriu mais a porta. Entre e ela disse suavemente. Eduardo atravessou a soleira, sentindo como se estivesse cruzando muito mais do que apenas a entrada de um apartamento. Era como se estivesse entrando em um novo capítulo de sua vida, um futuro incerto, mas repleto de possibilidades. O apartamento de Isabela era pequeno, mas acolhedor. Fotos de família adornavam as paredes, contando silenciosamente a história de uma vida rica em amor e simplicidade. O cheiro suave de lavanda pairava no ar, misturando-se com o aroma de café recém-passado. Era um ambiente tão diferente dos hotéis luxuosos e salas de reunião que Eduardo estava acostumado, e ainda assim, ele se sentiu instantaneamente em casa. Eduardo ficou parado no meio da sala, sentindo-se deslocado e nervoso, como um intruso em um santuário. Isabela fechou a porta atrás dele e se virou, seus olhos encontrando os dele. O ar entre eles parecia carregado de eletricidade, de palavras não ditas e desejos reprimidos. Sobre o que você quer conversar, Sr. Eduardo? Isabela perguntou, sua voz tentando manter um tom profissional, mas falhando em esconder a tensão que pulsava como uma tempestade prestes a desabar. Eduardo notou o leve tremor em suas mãos, que ela tentava disfarçar alisando a barra da camiseta. Eduardo deu um passo em sua direção, sentindo como se estivesse sendo puxado por uma força invisível. Seu coração martelava no peito, e ele podia sentir o suor frio em suas palmas. Por favor, me chame só de Eduardo, ele disse suavemente. E eu quero falar sobre nós, sobre o que aconteceu ontem à noite. Sobre o que está acontecendo entre nós. Ele fez uma pausa, reunindo coragem para a revelação que sabia que mudaria tudo. O ar parecia denso, carregado de possibilidades. Isabela, há algo que você precisa saber. Eu terminei meu noivado com Vanessa. Os olhos de Isabela se arregalaram, a surpresa evidente em seu rosto. Um rubor intenso subiu por seu pescoço, tingindo suas bochechas. Você terminou, ela sussurrou, sua voz mal audível. Seu peito subia e descia rapidamente, traindo sua respiração acelerada. Eduardo assentiu, dando mais um passo em direção a ela. O perfume suave de Isabela o envolveu, fazendo seu coração acelerar ainda mais. Sim. O que sinto por você é muito mais forte do que qualquer coisa que eu já experimentei. Não consigo negar, não consigo ignorar. É como se fosse impossível resistir a essa força que nos une. Isabela sentiu uma onda de emoções a invadir. Suas pernas pareciam fracas, e ela teve que se apoiar na parede atrás dela. Seus olhos, grandes e expressivos, não conseguiam deixar os de Eduardo, como se estivessem presos em um feitiço. Eduardo! Isabela começou, sua voz suave e cheia de emoção contida. Ela umedeceu os lábios nervosamente, um gesto que não passou despercebido por Eduardo. Eu não sei o que dizer. Isso é tão repentino, tão inesperado. Eu sei, Eduardo respondeu, sua voz gentil, mas intensa. Ele estava tão perto agora que podia ver as pequenas manchas douradas nos olhos de Isabela. Mas eu também sei que é real. O que sinto por você, Isabela, é mais verdadeiro do que qualquer coisa que já senti antes. Isabela fechou os olhos por um momento, respirando fundo. O perfume de Eduardo a envolvia, fazendo sua cabeça girar. Quando ela abriu os olhos novamente, havia uma mistura de medo e esperança em seu olhar. Eu também sinto algo muito forte por você, Eduardo, ela admitiu, sua voz quase um sussurro.
Não há palavras para descrever o quanto isso é real para mim. Mas, tudo isso é tão complicado, tão arriscado. O ar entre eles vibrava com uma energia quase palpável, carregado de desejo contido e promessas não ditas. A respiração de ambos se tornou mais pesada, sincronizando-se em um ritmo acelerado que ecoava as batidas frenéticas de seus corações. Eduardo deu mais um passo, eliminando quase toda a distância entre eles. Ele podia sentir o calor emanando do corpo de Isabela, ver o pulso acelerado em seu pescoço. Eu sei que é complicado, ele disse, sua voz baixa e rouca de desejo. Mas algumas coisas valem o risco, Isabela. E o que temos, vale cada risco. Seus rostos estavam a centímetros de distância agora. Os olhos de Eduardo baixaram para os lábios de Isabela, e ele sentiu uma onda de desejo tão forte que quase o deixou tonto. Isabela, por sua vez, sentia como se cada nervo de seu corpo estivesse vivo e pulsando, ansiando pelo toque de Eduardo. O mundo ao redor deles parecia ter desaparecido. Naquele momento, só existiam eles dois, à beira de algo profundo e transformador. Eduardo deu mais um passo à frente, eliminando o último vestígio de distância entre eles. O calor de seus corpos se misturava, criando uma aura de intimidade que os envolvia como um casulo. Isabela podia sentir o cheiro suave da colônia de Eduardo, uma fragrância que a fazia lembrar de noites de gala no hotel e momentos roubados nos corredores. Ela fechou os olhos por um instante, permitindo-se ser envolvida pela sensação. Quando os abriu novamente, encontrou o olhar de Eduardo ainda mais intenso. Seus olhos, normalmente de um castanho profundo, pareciam quase negros de desejo. Eduardo ergueu a mão lentamente, como se estivesse se aproximando de algo precioso e frágil. Seus dedos roçaram suavemente a bochecha de Isabela, um toque tão leve quanto o bater de asas de uma borboleta. Isabela não pôde evitar inclinar-se em direção ao toque, sua pele formigando sob os dedos dele, sua respiração acelerada. Isabela, Eduardo sussurrou, sua voz rouca de emoção. Seu polegar traçou o contorno do lábio inferior dela, fazendo-a estremecer. As mãos de Isabela, que antes estavam pressionadas contra a parede atrás dela, moveram-se quase que por vontade própria. Elas pousou no peito de Eduardo, sentindo o bater acelerado de seu coração sob seus dedos. O tecido fino de sua camisa mal conseguia esconder o calor de sua pele. Eduardo inclinou-se para mais perto, sua testa quase tocando a dela. Seus narizes se roçaram levemente, suas respirações se misturando. O mundo ao redor deles parecia ter desaparecido, deixando apenas aquele momento, aquela conexão. Eduardo, Isabela murmurou, seu nome saindo como uma prece e uma súplica ao mesmo tempo. Foi o último impulso que Eduardo precisava. Com um movimento suave, mas decidido, ele eliminou a última distância entre eles. Seus lábios roçaram os de Isabela com uma delicadeza inicial que contrastava com a intensidade de seus sentimentos. O primeiro toque foi como uma faísca elétrica, enviando arrepios por todo o corpo de ambos. Os lábios de Isabela eram macios e quentes, com um leve sabor de morango do seu gloss labial. Eduardo sentiu como se estivesse provando o paraíso. Lentamente, o beijo se aprofundou. Eduardo moveu seus lábios contra os dela, explorando sua textura, sua maciez. Sua mão deslizou da bochecha de Isabela para sua nuca, os dedos se emaranhando em seus cabelos sedosos, puxando-a para mais perto. Isabela, inicialmente hesitante, começou a corresponder com igual fervor. Seus lábios se entreabriram, convidando Eduardo a aprofundar ainda mais o beijo. Suas línguas se encontraram timidamente no início, depois com mais ousadia, dançando em uma coreografia sensual e apaixonada. O beijo era uma sinfonia de emoções, uma mistura perfeita de ternura e paixão. Era suave como uma carícia e ardente como fogo. Eduardo explorava cada centímetro dos lábios de Isabela, memorizando sua textura, seu gosto, a maneira como se moviam contra os dele. Era como se estivesse descobrindo um novo mundo, um universo inteiro contido naquele beijo. As mãos de Isabela, antes pousadas no peito de Eduardo, agora deslizavam por seus ombros, agarrando-se a ele como se ele fosse sua âncora em um mar turbulento de emoções. Ela podia sentir os músculos firmes sob suas palmas, o calor de seu corpo penetrando através do tecido de sua camisa.
O mundo ao redor deles desapareceu completamente. Não havia mais hotel, não havia mais Vanessa, não havia mais nada além daquele momento, daquele beijo. Era como se toda a tensão, todo o desejo reprimido das últimas semanas estivesse sendo liberado de uma só vez, em uma explosão de paixão e emoção que ameaçava consumi-los. O beijo parecia durar uma eternidade e ao mesmo tempo não ser o suficiente. Cada movimento de seus lábios, cada toque de suas línguas, cada suspiro abafado era uma declaração silenciosa dos sentimentos que haviam mantido escondidos por tanto tempo. Quando finalmente se separaram, foi apenas por necessidade de ar. Seus rostos permaneceram próximos, as testas encostadas, as respirações ofegantes se misturando. Os olhos de Eduardo, nublados de desejo, encontraram os de Isabela, que brilhavam com uma mistura de paixão e vulnerabilidade. Por um momento, ficaram assim, perdidos nos olhos um do outro, seus corpos ainda entrelaçados, seus corações batendo em perfeita harmonia. O beijo havia mudado tudo, e ambos sabiam que não havia mais volta. Eduardo, ainda ofegante, acariciou o rosto de Isabela com ternura. Seus dedos traçaram o contorno de sua mandíbula, descendo suavemente pelo pescoço dela. Ele podia sentir o pulso acelerado de Isabela sob seus dedos, um eco do seu próprio coração disparado. Isabela, ele sussurrou, sua voz rouca de emoção. Mas antes que pudesse continuar, Isabela pressionou um dedo suavemente contra seus lábios, silenciando seus olhos, antes nublados de paixão, agora refletiam uma mistura complexa de emoções, desejo, medo, confusão. Eduardo, ela disse, sua voz tremendo ligeiramente. Isso não pode acontecer. Ela se afastou dele, criando uma distância física que parecia um abismo. Eduardo sentiu o frio da ausência dela imediatamente, como se uma parte dele tivesse sido arrancada. Por que não? Eduardo perguntou, sua voz uma mistura de súplica e frustração. Você não pode negar o que acabou de acontecer entre nós. Isabela fechou os olhos por um momento, como se tentasse se recompor. Quando os abriu novamente, havia uma determinação em seu olhar que fez o coração de Eduardo apertar. Você acabou de terminar seu noivado, Isabela disse, sua voz ganhando força, mas ainda tremendo com emoção contida. Você está confuso, vulnerável. E eu não posso ser a razão para você jogar sua vida fora. Você não entende, Eduardo insistiu, dando um passo em direção a ela, seus olhos implorando para que ela compreendesse. Eu não estou jogando nada fora. Estou escolhendo uma vida que realmente quero, com alguém que acende uma paixão que não posso ignorar. As palavras pairaram no ar entre eles, pesadas de significado. Isabela pareceu vacilar por um momento, a máscara de determinação cedendo brevemente para revelar a vulnerabilidade por baixo. Eduardo viu o conflito em seus olhos, a luta entre o desejo e o dever. O que você sente agora pode não ser real, Eduardo, ela disse suavemente, sua voz carregada de tristeza. Você precisa de tempo. Tempo para pensar, para ter certeza. E eu não posso ser parte disso agora. Não assim. Eduardo sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Cada palavra de Isabela era como uma facada em seu coração. Isabela, por favor, ele implorou, sua voz embargada pela emoção. Podemos conversar sobre isso. Podemos. Não, Isabela o interrompeu, sua voz agora mais firme, mas seus olhos traíam a dor que sentia. Não há nada para conversar agora. Você precisa ir, Eduardo. Por favor. Eduardo ficou paralisado por um momento, a rejeição de Isabela pesando sobre ele como uma tonelada de tijolos. Ele podia ver a dor nos olhos dela, misturada com uma determinação que ele sabia que não poderia quebrar. Lentamente, ele deu um passo para trás, criando mais distância entre eles, cada centímetro uma agonia. Eu entendo, ele disse finalmente, sua voz baixa e rouca de emoção. Mas isso não muda o que sinto por você, Isabela. Não muda o que aconteceu entre nós. Isabela cruzou os braços, como se estivesse se protegendo. Por favor, Eduardo. Você precisa ir agora. Com o coração pesado, Eduardo assentiu lentamente.
Ele caminhou em direção à porta, cada passo parecendo uma batalha contra seu desejo de ficar, de lutar por ela. Ao chegar à porta, ele parou, sua mão na maçaneta. Olhou por cima do ombro, encontrando o olhar de Isabela uma última vez. Isso não acabou, Isabela, ele disse suavemente, sua voz carregada de promessa e determinação. O que temos é real demais para ser ignorado. Sem esperar por uma resposta, Eduardo abriu a porta e saiu. O som da porta se fechando atrás dele ecoou pelo corredor vazio, um lembrete doloroso do abismo que agora existia entre eles. Eduardo desceu as escadas mecanicamente, sua mente um turbilhão de emoções conflitantes. Cada degrau parecia levá-lo mais longe de Isabela, mais longe da vida que ele havia vislumbrado por um breve momento de paixão. Ao chegar ao estacionamento, ele parou ao lado de seu carro, incapaz de entrar imediatamente. A noite estava clara, e as estrelas brilhavam indiferentes ao drama que se desenrolava abaixo delas. Eduardo ergueu os olhos para o céu, buscando respostas que sabia que não encontraria nas constelações distantes. O peso de suas ações, as consequências de suas escolhas, tudo parecia desabar sobre ele naquele momento. Ele havia terminado seu noivado, aberto seu coração, e ainda assim, estava sozinho. Eduardo entrou no carro, mas não ligou o motor. Ficou sentado ali, olhando fixamente para frente, seu rosto uma máscara de confusão e tormento emocional. Finalmente, com um suspiro pesado, Eduardo ligou o motor. O ronco suave do carro quebrou o silêncio da noite, trazendo de volta a realidade. Ele deu uma última olhada para a janela do apartamento de Isabela, uma luz solitária brilhando na escuridão. Por um momento, imaginou ver uma silhueta, mas sacudiu a cabeça, afastando a ilusão. Lentamente, ele manobrou o carro para fora do estacionamento. Cada metro que o distanciava de Isabela parecia rasgar um pedaço de seu coração. As ruas da cidade passavam como um borrão, irrelevantes em comparação com a tempestade emocional que rugia dentro dele. Eduardo dirigiu sem rumo por horas, sua mente repassando cada momento da noite, cada palavra trocada, cada toque compartilhado. O beijo que haviam compartilhado pairava em sua mente, um lembrete doce e doloroso do que poderia ter sido. Quando finalmente se deu conta, Eduardo percebeu que havia retornado ao hotel. O edifício imponente, que antes representava seu sucesso e sua vida cuidadosamente planejada, agora parecia frio e estranho, como se pertencesse a outra vida, a outro Eduardo. Ele estacionou o carro e entrou no lobby, seu corpo movendo-se por puro hábito. O relógio na recepção marcava 3h45 da manhã. O lobby estava quase vazio, exceto por um funcionário sonolento e... Eduardo parou abruptamente. Sentada em uma das poltronas do lobby, parecendo exausta e desarrumada, estava Vanessa. O coração de Eduardo deu um salto doloroso ao ver Vanessa. Ela ergueu os olhos, seus olhos vermelhos inchados fixando-se nele imediatamente. Por um instante, o tempo pareceu congelar. Eduardo! A voz de Vanessa quebrou o silêncio sepulcral do lobby, uma mistura de alívio e acusação. Onde você esteve? Eu tentei te ligar a noite toda. Eduardo sentiu uma onda de culpa e irritação ao mesmo tempo, as emoções se chocando dentro dele como ondas em uma tempestade. Vanessa, ele começou, sua voz cansada. O que você está fazendo aqui? Eu pensei ter deixado claro que... Eu não podia ir embora assim, Vanessa o interrompeu, sua voz tremendo com emoção contida. Ela se levantou, cambaleando ligeiramente, e Eduardo percebeu que ela provavelmente tinha bebido. Não podemos terminar desse jeito, Eduardo. Nós temos uma história, temos planos. Eduardo suspirou profundamente, passando a mão pelo rosto cansado. O peso da noite, das decisões tomadas e das consequências que ainda estavam por vir, parecia esmagar seus ombros. Vanessa, por favor. Já conversamos sobre isso. Acabou. Vanessa deu um passo em direção a Eduardo, seus olhos implorando. O desespero em seu olhar era palpável, fazendo Eduardo se sentir ainda pior. Mas Eduardo, ela suplicou, nós podemos consertar isso. Eu posso mudar, posso ser o que você quiser que eu seja. Eduardo sentiu uma mistura de pena e frustração crescendo dentro dele.
Como explicar que o problema não era ela, mas sim o que ele havia se tornado? Como dizer que seu coração agora pertencia a outra pessoa? Não é sobre você mudar, Vanessa, ele disse suavemente, tentando ser gentil, mas firme. É sobre nós dois não sermos mais as mesmas pessoas que éramos quando começamos esse relacionamento. Ele olhou ao redor, consciente de que estavam no meio do lobby do hotel. Alguns hóspedes noturnos passavam, lançando olhares curiosos para a cena que se desenrolava. O funcionário da recepção fingia estar ocupado, mas Eduardo podia sentir seus olhos sobre eles. Olha, Eduardo disse, baixando a voz, não podemos ter essa conversa aqui, no meio da noite. Por favor, Vanessa, vá para o seu quarto do hotel. Amanhã, você precisa sair do hotel e voltar para o apartamento. Resolveremos as questões práticas de forma mais tranquila, mas agora não é o momento. Vanessa, no entanto, não parecia disposta a desistir. Seus olhos brilhavam com uma determinação febril, e ela agarrou o braço de Eduardo, sua voz subindo de tom. Não. Você não pode simplesmente me descartar assim. Depois de tudo que passamos juntos, depois de tudo que eu fiz por você. Eduardo, com um gesto gentil, mas firme, afastou a mão dela de seu braço. Vanessa, por favor, não faça uma cena. Você está se humilhando demais. Vá para o seu quarto e descanse. Amanhã, quando você voltar para o apartamento, resolveremos tudo com calma. As palavras pareceram atingir Vanessa como um tapa. Ela recuou, seus olhos se enchendo de lágrimas. Humilhando? É isso que você pensa de mim? Que eu sou uma humilhação para você? Eduardo fechou os olhos por um momento, tentando encontrar paciência. Quando os abriu novamente, seu olhar era firme, mas não cruel. Não foi isso que eu quis dizer e você sabe disso. Mas esse comportamento, essa recusa em aceitar o fim do nosso relacionamento, não está fazendo bem a nenhum de nós dois. Ele deu um passo em direção a ela, sua voz suavizando. Vanessa, você é uma mulher incrível. Você merece alguém que possa te amar completamente e eu não sou mais essa pessoa. Vanessa o encarou por um longo momento, as lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Finalmente, ela pareceu desinflar, toda a luta deixando seu corpo. É por causa dela, não é? Vanessa perguntou, sua voz quase um sussurro. A recepcionista. Eduardo não respondeu, mas seu silêncio foi resposta suficiente. O silêncio de Eduardo pairou no ar, pesado e carregado de significado. Vanessa fechou os olhos por um momento, como se estivesse absorvendo o golpe final. Quando ela os abriu novamente, havia uma mistura de dor e resignação em seu olhar. Eu sempre soube, sabe? Desde o primeiro dia que vi vocês dois juntos. Eu só não queria acreditar. Eduardo sentiu uma pontada de culpa. Vanessa, eu nunca quis te magoar. Eu realmente acreditei que poderíamos fazer nosso relacionamento funcionar. Vanessa soltou uma risada amarga. Mas não funcionou, não é? No final, eu nunca fui suficiente para você. Não é questão de ser suficiente ou não, Eduardo disse suavemente. Às vezes, as pessoas simplesmente seguem caminhos diferentes. Não significa que o que tivemos não foi real ou importante. Vanessa assentiu lentamente, enxugando as lágrimas com as costas da mão. E agora? O que acontece agora? Agora, você vai descansar, Eduardo disse. Amanhã, resolveremos as questões práticas. Serei justo, prometo. Vanessa assentiu lentamente. Tudo bem. Mas isso não acabou, Eduardo. Não pode acabar assim. Ela se virou e caminhou para o elevador, seus saltos ecoando no lobby vazio. Eduardo a observou partir, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Quando as portas do elevador se fecharam levando Vanessa, Eduardo deixou seus ombros caírem. Ele caminhou até outro elevador, sua mente um turbilhão de pensamentos. Enquanto subia para seu novo quarto, alguns andares abaixo do que costumava dividir com Vanessa, Eduardo encarou seu reflexo no espelho do elevador. O homem que o olhava de volta parecia um estranho, cansado, confuso,
mas de alguma forma mais vivo do que se sentirá em anos. Enquanto isso, no quarto que antes compartilhava com Eduardo, Vanessa se movia mecanicamente, juntando algumas roupas em uma mala. Sua mente, no entanto, estava longe, fervilhando com pensamentos sombrios. Aquela vadia, Vanessa murmurou, o veneno em sua voz quase palpável. Ela acha que pode me tirar tudo. Enquanto dobrava uma blusa, Vanessa imaginava Isabela sorrindo, achando que havia vencido. O ódio crescia dentro dela como uma onda escura. Ela não sabe com quem está se metendo, Vanessa pensou, um sorriso cruel se formando. Vou acabar com ela. Destruir cada pedacinho da vida dela. Em sua mente perturbada, Vanessa via Eduardo voltando para ela, implorando por perdão, uma vez que Isabela estivesse fora do caminho. Eduardo é meu, ela sussurrou, seus olhos fixos em uma foto dele sobre a cômoda. E vou eliminar qualquer um que tente tirá-lo de mim. O quarto que antes era o ninho de amor de Eduardo e Vanessa agora parecia um campo de batalha de emoções. Vanessa, sentada na beira da cama, era a imagem da desolação. Uma mala aberta ao seu lado contava a história de um coração partido e de sonhos despedaçados. A luz do abajur dançava pelo quarto, criando sombras que pareciam conspirar com os pensamentos sombrios de Vanessa. Seus olhos, ainda marejados de lágrimas não derramadas, brilhavam com uma mistura perigosa de dor e determinação. Com passos lentos, como se carregasse o peso do mundo, Vanessa se aproximou da cômoda. Seus dedos trêmulos tocaram a foto que antes era seu maior tesouro, ela e Eduardo, sorrisos congelados em um momento de felicidade que agora parecia uma cruel mentira. Num gesto carregado de simbolismo, Vanessa virou a foto para baixo, como se tentasse enterrar o passado. Seu olhar vagou para a janela, onde os primeiros raios de sol anunciavam um novo dia. Mas para Vanessa, era como se a noite mais escura de sua vida estivesse apenas começando. Um sorriso enigmático se formou em seus lábios, um contraste chocante com a dor estampada em seus olhos. Com movimentos decididos, ela pegou o celular. Seus dedos voavam sobre a tela, como se cada toque fosse um passo em direção a um plano que só ela conhecia. O som das unhas de Vanessa no celular quebrava o silêncio opressor do quarto, como um prenúncio de que a tempestade que se formava em seu coração logo atingiria todos ao seu redor.